Então, se tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, a nossa administração do lar, a nossa gestão financeira na família também deve ser para a glória de Deus. Não pode ser uma exceção a essa regra. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos resplandecer como astros no mundo, é evidente que ele está falando que este resplendor, este brilho que o povo cristão irá manifestar, ele se faz diferença justamente pela presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus se manifesta na nossa vida de tal forma que tudo aquilo que nós fizemos, ou tudo aquilo que nós fizermos, deve ser feito de tal maneira que glorifique a Deus. Simples assim. 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo chega a dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, a nossa administração do lar, a nossa gestão financeira na família também deve ser para a glória de Deus. Não pode ser uma exceção a essa regra. É preciso que os princípios bíblicos imutáveis da palavra do Senhor sejam respeitados no tocante à gestão financeira da família e na família. Amém ou não amém? Amém. Você sabia que uma pesquisa da revista Você S.A., divulgada recentemente, chegou à conclusão que 38% dos casais brigam por questões financeiras? E detalhe, o que aparece na pesquisa é aqueles que admitem que brigam, porque muitos dos entrevistados vão dizer: não, a gente não briga em casa por questões de financeira, a gente não briga por dinheiro. Não vai aparecer na pesquisa, né, Douglas? Mas 38% brigam e admitem que brigam por questões financeiras. O problema da gestão financeira no lar tem sido um grande motivo ou um grande estopim para a motivação de divórcios em nosso meio, e inclusive no meio cristão, viu? Infelizmente. A última pesquisa do Registro Civil, publicada pelo IBGE, aponta um aumento de 16,8% no número de divórcios no Brasil. Você sabe quais são a principal causa do divórcio? Irmão, com esse modismo que está aí, casamentos abertos, facilitação da promiscuidade, deve ser infidelidade conjugal. Pois não é. Mais de 50% dos divórcios no Brasil são motivados por uma questãozinha bem básica, chamada infidelidade financeira. O principal motivo que está fazendo com que as famílias venham ruir no Brasil é justamente a questão da má gestão financeira no lar. E a Bíblia nos dá receita, nos dá princípios imutáveis para nós proteger a nossa família desse tipo de má influência. Questões como esconder uma compra do cônjuge, mentir o quanto ganha. Aqui não tem, né? Não, aqui não tem. Mas por aí tem uns lugares que a esposa, ela não sabe o quanto o esposo ganha. Não sabe, irmãos. Ela tem uma noção, assim, meio por cima, sabe? Mas saber quanto ele ganha, ela não sabe. É um segredo guardado a 7 chaves. E tem o contrário também, porque tem esposas que trabalham e o esposo não sabe o quanto ela ganha. Outros motivos: descumprir o limite de gastos do casal. Este é clássico. Não consultar o outro ou não considerar a opinião do outro no momento de tomar uma decisão financeira ou de gastos que vai afetar as finanças da família. Faz e depois vê o que vai dar. E esse tipo de coisa
acaba causando problemas graves no relacionamento, e muitas vezes é aquela gota d'água que faltava para desencadear um processo de divórcio. Sem falar na clássica transferência da responsabilidade, né? Mas foi tu que comprou. Não, mas foi tu que pediu. Eu comprei, mas era tu que queria, tu concordou, e aí fica aquele empurra e ninguém assume a responsabilidade que é de ambos. Problemas financeiros têm sido um problema sério e causa de muitos problemas na família, inclusive causa de ruir a família, sobretudo o casamento. Mas nós não somos como os demais, que não têm esperança, desde que nós venhamos a decidir aplicar o que a palavra de Deus nos ensina na nossa vida, na nossa família, no nosso lar e na nossa gestão financeira. Amém? Evidentemente nós não vamos conseguir trabalhar todos os princípios, nem mesmo os básicos da gestão financeira do lar no tempo que temos. Nós vamos ver se a gente consegue trabalhar pelo menos uns principais. O primeiro princípio bíblico da gestão financeira do lar é o princípio do trabalho. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. É mandamos mesmo, tá? Eu não li errado. Ele diz: vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ponto. Simples assim. Princípio do trabalho. O trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. Ah, mas eu não quero trabalhar, me dá uma dor de cabeça, uma dor nas pernas, trabalhar me dá um... Olha, então faça o seguinte, faz um favor para nós, não coma também. Isso não é palavra minha, é palavra do apóstolo, porque ele está dizendo: aquele que não quiser trabalhar, não coma também. Quer comer? Então trabalhe, preste serviço. O trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. Em nossos dias têm surgido muitas facilidades enganosas que prometem um ganho fácil sem trabalhar. Está cheio de oportunidades. Ganhe dinheiro sem fazer nada, ganhe dinheiro sem sair de casa, ganhe dinheiro emprestando a sua conta para uma transferência, para isso, para aquele outro, e as tal das pirâmides financeiras. Você alicia um grupo e depois aquele grupo vai aliciar outras pessoas e você ganha dinheiro sem fazer de nada. Mas o princípio bíblico é: não quer trabalhar, não coma. O trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz o seguinte: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, o trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. Quando eu falo em trabalho, eu falo de uma atividade que pode produzir riqueza, prestar algum serviço a outrem, suprir uma necessidade, oferecer mais-valia. Isto é trabalho. Tudo aquilo que passa disso não é trabalho, por mais que seja legal, por mais que seja aceitável socialmente, não é trabalho. O trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro. Segundo princípio básico mesmo, é basilar para a boa gestão financeira no lar: princípio da gratidão. O que diz o princípio da gratidão? Tudo o que temos pertence a Deus. Então a forma mais primária, mais básica de demonstrar a nossa gratidão é o ato devocional e voluntário de dizimar ao Senhor. É isso mesmo, dizimar ao Senhor, trazer as primícias da sua renda à casa do tesouro.
Isso é princípio de gratidão, meus irmãos. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, eu quero ler na Almeida, revista aí atualizada, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. É como se nós pegássemos algo que estava na mão de Deus e nos desse de volta para Ele. É assim, tudo que nós temos vem dEle. Então, quando nós damos o dízimo ao Senhor, nós estamos devolvendo aquilo que já era dEle. Mas, num ato devocional de gratidão, nós damos a 10ª e a melhor parte ao Senhor. Também aqui não tem, eu tenho certeza que aqui não tem, mas ando por aí uma conversa, pastor, não sei se o senhor já ouviu essa conversa, que o dízimo é da lei. Anda uma conversa por aí que o dízimo é da lei, e o dízimo enquanto ato de gratidão é muito antes da lei. E se você for olhar na Bíblia, é que infelizmente as pessoas hoje em dia têm preguiça de ler a Bíblia, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que o dízimo começa antes da lei e vai até o Novo Testamento. Você vai encontrar diversas referências bíblicas. Eu anotei aqui 17 referências bíblicas, desde o Antigo até o Novo Testamento, reforçando a prática devocional do dízimo. A primeira ação que a gente tem mesmo, o dízimo mencionado na Bíblia, está na pessoa de Abraão, que foi o pai de Isaac, que foi o pai de Jacó, que foi o pai das 12 tribos, que foi pai de uma geração, da onde vem a tribo de Levi, da onde vem o sacerdote arônico, da onde é estabelecida a lei. Então veja que o dízimo começa muito antes de Abraão e vai ir até a Epístola aos Hebreus, que é a última referência que nós temos do dízimo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, 23, se Jesus falou, não tem como questionar, né? O Senhor Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora observe o que ele diz na sequência: deveis, é dever mesmo, tá? Não é poder, não é recomendado, é dever. Deveis, porém, fazer essas coisas. Essas coisas é o quê? Dizimar a hortelã, o endro, o cominho, e não omitir aquelas. Se Jesus tivesse a intenção de abolir o dízimo na dispensação da graça, aqui ele teria a melhor e mais oportunidade para dizer: esqueçam a prática devocional do dízimo, esqueçam o ato de gratidão que o dízimo representa, e a partir de agora só foquem naquilo que é o melhor da lei, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Mas não, ele não disse isso. Ele diz: deveis fazer essas coisas, só não esqueçam aquelas. Então percebam que o próprio Cristo reforça esse entendimento, que depois vai ser retomado em outras passagens bíblicas, que eu não vou citar todas para vocês. Terceiro princípio bíblico, princípio da honestidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, da palavra do Senhor. Diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O que diz o princípio da honestidade? Se é uma gestão financeira bíblica, uma gestão de crente que honra os princípios bíblicos, você deve tratar a todos com honestidade e honra, indistintamente. Simples assim. E o que nós estamos vendo hoje em dia, irmãos? Eu sei que aqui tem vários empresários. Uma prática que tem se popularizado no meio empresarial: sonegação fiscal. Sonegação fiscal, ou a prática da meia nota, tão popular, é tão comum, todo mundo faz.
cristão não. Cristão não faz, porque cristão leu em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 14, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Que mais? Práticas enganosas, práticas comerciais enganosas. Isso não é só o empresário que faz, o vendedor também faz. Mas todo mundo faz assim, esconde as letras miúdas, esconde as cláusulas desfavoráveis para poder fechar o negócio. Todo mundo faz, irmão. Crente não faz. Crente não faz, porque se faz, está tratando desonestamente. E um cristão não pode negligenciar o princípio da honestidade. Provérbios 11:1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aleluia. Crente não faz. Que outra prática condenável? Pegar a forma do mundo, começar a atuar no seu trabalho como todo mundo faz. Todo mundo faz, irmão. O patrão tem bastante dinheiro, deixa assim, né? Não vai fazer falta para ele. Negligencia o trabalho, negligencia a sua atividade. Crente não pode fazer isso. Por quê? Porque o apóstolo vai dizer em Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo. Não pegue a forma do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar o melhor de Deus? O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Mas então você não pode pegar a forma do mundo. Tem que tratar a todos com honestidade. Precisa respeitar o princípio bíblico da honestidade. Amém? Quarto princípio para a gestão financeira bíblica: princípio do contentamento. Isso aqui vai apertar um pouquinho, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo diz o seguinte: e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. O que diz o princípio do contentamento? Diz que você deve adaptar o seu padrão de vida ao orçamento que Deus lhe deu. Cada um de nós tem um orçamento, e Deus distribuiu o seu orçamento, a sua capacidade financeira, de acordo com a sua capacidade. Se você acha que o seu orçamento está muito apertado, como é que pode fazer para aumentar ele? Mais trabalho, é o princípio do trabalho, porque trabalho é o único meio de ganhar dinheiro. Se não quer mais trabalho, ou não pode mais trabalho, ou não vê uma possibilidade de ganhar um outro trabalho mais rentável, o seu padrão de vida tem que se adaptar ao seu orçamento. O problema surge, meus irmãos, e é mais comum do que vocês imaginam, quando as pessoas tentam adaptar o seu orçamento ao padrão de vida que eles querem viver, e aí não alcançam, porque você tem um limite, você precisa conhecê-lo e adaptar o seu padrão de vida a esse orçamento, não o contrário. O pouco com Deus é tudo. Agora o muito sem a bênção de Deus é nada, meus irmãos, é ilusório. Então você precisa adaptar o seu padrão de vida ao seu orçamento. Não tente fazer o contrário, a conta não fecha, não fecha.
Independente se você ganha pouco, médio ou muito, há uma promessa bíblica no Salmo 37, 25, que diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo. É o justo, tá? É aquele que respeita o princípio da honestidade. O justo nunca vi desamparado, e nem a sua semente mendigar o pão. O que o salmista está nos ensinando? Que se você respeita os princípios bíblicos na sua administração financeira, as necessidades básicas Deus garante. Fique tranquilo, Deus garante. Desde que você respeite os princípios bíblicos, não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Agora, de onde que vem então, irmão, o aperto financeiro, inclusive entre o povo cristão? Vem como consequência direta de decisões financeiras equivocadas que desrespeitam o orçamento que Deus lhe confiou. Mateus 25:15, Jesus conta uma parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos. E ele diz que o Senhor distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Quando a gente quer trabalhar além da capacidade, aí dá problema. Aí vai dar problema sempre. Vocês imaginam se eu quisesse adaptar o meu orçamento ao orçamento do irmão Israel? Não tem como, né? Não vou conseguir espichar minha conta bancária igual a do irmão Israel. Não vai fechar. Cada um tem que administrar a sua, conforme a capacidade que Deus deu a cada um. O problema, irmãos, é que muita gente está cedendo à tentação da comparação. Quer ter a vida que o outro tem, mas ele tem porque Deus deu capacidade para ele. Amém por isso, glória a Deus por isso. Viva a sua, que Deus deu conforme a sua capacidade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 9, ele vai dizer para nós uma mensagem bem clara. Ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E olha só o que ele acrescenta aqui, ó. Mas os que querem ser ricos, não é o que são ricos, não é os que podem ser ricos, não é os que conseguem ser ricos, mas os que querem ser ricos caem. Caem no que, irmão? Em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. Nós precisamos ter a coragem de aplicá-la na nossa vida, e aí vamos colher frutos bons para a nossa gestão financeira do lar. Sobre conhecer o seu limite e respeitá-lo, algumas dicas são importantes. Primeiro, a regra de ouro é você fazer o seu orçamento familiar. E quando eu digo fazer o seu orçamento familiar, em primeiro lugar, você precisa fazer o levantamento completo de todos os gastos que você tem. Todos os gastos que você tem. Se você não tem esse hábito, adquira-o, porque isso é saúde financeira para a sua família. Então, tenha o controle de todos os gastos que você faz. Sabe aquela ida no mercado e passa o cartão e a moça do caixa diz assim: quer a sua via? Não precisa, vou botar fora ali na lixeira mesmo, né? Aí você sai do mercado e vai na farmácia comprar um remédio, passa o cartão e a moça diz: quer a sua via? Não precisa. Não precisa, porque eu vou botar fora ali mesmo. E aí depois você chega em casa: cadê o dinheiro que estava aqui? Você nem viu aonde gastou, você nem percebeu aonde gastou, nem a sua via você pegou. Você nem sabe aonde está gastando. E depois não sabe por que falta. Porque simples, não fez o controle de gastos, nem sabe aonde está indo.
Quer uma outra coisa mais divertida? Para os casais, que não é a maioria, né? Mas alguns têm o esposo que trabalha e a esposa que trabalha também. Nos dias de hoje isso é comum acontecer. Uma dica é, você precisa unificar as carteiras, se não fez isso ainda, né? Não é só saber quanto ganha, a carteira tem que ser uma mesma, porque agora serão dois numa só carne, uma só carteira, é uma só dívida, uma só aplicação, é tudo uma só, é uma maravilha. Esta é a bênção do casamento. Mas é claro que todas as decisões financeiras precisam ser tomadas racionalmente e de comum acordo. Então, unifique as carteiras, tenha o controle de gastos completo, anote todos os gastos, defina os seus limites. Quando eu falo em definir limites, nós temos que aplicar a regra de ouro. O que seria a regra de ouro? Pense que você tem 100% do seu orçamento, pode ser o seu prolabore, o seu faturamento na empresa, ou o seu salário mensal que você recebe, enfim, cada um tem o seu faturamento mensal, o seu orçamento mensal, este é o seu orçamento. Deste 100% que você tem ali, 10% é de quem? De quem? Muito bem, do Senhor. Então você só tem 90% para administrar, tá? Então 10% é do Senhor, sagrado, ato de honra ao princípio da gratidão, devocional ao Senhor. Desses 90 que sobra, faça o seguinte aplicação, 65, 25%. Se você consegue, se seu orçamento está mais folgado, mais tranquilo, e você conseguir fazer a seguinte proporção, 50, 20, beleza. 50% para gastos fixos, despesas do lar. 20% para gastos livres, desfrutar, comer pizza com a família, fazer viagem, maravilha. E 20% para investir. Se você conseguir, ótimo. Nem todo mundo consegue. Então, por isso que eu uso uma regra um pouco mais complacente, mais conservadora, mais generosa. Eu sugiro 10, 65, 20 e apenas 5 para investimentos. 65% do que lhe sobra para gastos fixos. 20% para desfrutar com a família. Também tem que ter um momento de desfrute com a família, né? Gestão financeira bíblica não é simplesmente economizar. É também desfrutar com a família. E 5%, pelo menos 5% para investir, para poupar para um investimento de longo prazo. Toda família consegue fazer isso. Vamos colocar em números para ficar mais fácil. Imagine, para facilitar os cálculos, que uma família ganhe R$1.000 por mês. Ela tira 10% para o Senhor, que vai dar quanto? Isso, R$100. Sobrou 900. Dos 900 que sobrou, 650 ela separa, isso aqui é para os gastos do mês. Desses, dos 250 que sobraram, 200 é para gastar livremente, sem precisar prestar conta, né? Esse aqui é para desfrute mesmo. E R$50 para investimento. Fica mais fácil de enxergar assim, né? Se a família ganha R$1.000, R$50 pelo menos ela consegue investir, guardar uma poupança que seja, um CDB que seja, mas guarda um pouquinho para uma hora que vai ter necessidade. 200 gasta livremente e 650 para os gastos mensais. A cada R$1.000, se ela fizer se você fizer, já que você ganha 10 mil, multiplica por 10, se ganha 5 mil, multiplica por 5, enfim, mas o cálculo é o mesmo, tá? Então a regra é 10, 65, 25. Tá? Quem estiver anotando, anota a regra aí. Depois fazer em casa, o tema de casa, levantar todos os gastos e ver se os gastos fixos passaram de 65% do que você ganha, alguma coisa de errado não está certo. Provavelmente você está vivendo um padrão para o qual você não tem orçamento. Se os seus gastos livres passaram de 20% do que você ganha, também tem alguma coisa errada que não está certo. Você está gastando, desfrutando de um percentual não recomendável do seu salário de forma livremente.
Se você consegue investir mais do que 5% do seu salário, amém. Mas se você não consegue investir nem 5%, não guardar nem 5% do que ganha numa poupança, alguma coisa de errada também não está certo. Redundância proposital, tá? Então alguma coisa de errada não está certo também. Você precisa guardar um pouquinho, pelo menos, para uma eventualidade futura. Isto é princípio do contentamento. Agora, sabe qual é que é a dica mais importante no princípio do contentamento? É que chega uma hora que você tem que dizer não. E você tem que dizer não para si mesmo. Você faz o orçamento, chega à conclusão que você precisa, no máximo, atingir X% de gastos fixos. Aí você chega lá e diz, mas agora eu preciso mais. Não, mês que vem tem mais. Se você não disser o não para si mesmo, você nunca vai conseguir sair do círculo vicioso do aperto financeiro. Então é preciso, de forma racional, responsável, bem conversado em família, chegar um momento e dizer não, pelo menos não agora, não desse jeito, não consigo fazer isso agora, senão você nunca vai conseguir dar a volta por cima no aperto financeiro. Eu tenho muito pouco tempo, mas eu gostaria de dar rapidamente o último princípio que eu queria falar com os irmãos. Princípio do crédito responsável. Este é complicado, irmãos, porque o crédito é um produto tão facilitado hoje em dia. Nós temos um momento financeiro em que o crédito ele é ofertado como vantagem. Você recebe uma ligação e dizem assim para você, tem um dinheiro para você aí, aqui. Tem, então me dá. Não, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco, não é, ele não está ali para você. O dinheiro é do banco e ele tem custo e custa caro. Então essa conversa que tem um dinheiro para você não vai atrás, tá? Não é verdade. Ele tem um crédito para você. A minha esposa foi numa loja fazer um pagamento no débito e ela terminou de fazer o pagamento e a moça do caixa disse para ela, você é Helena? E ela disse, não, meu esposo que é Heleno. Tá, é porque tem um cartão para ele aqui. Como assim? Eu pago uma conta no débito e tem um cartão para mim? Que história é essa? Eu não pedi cartão? E eu não estava com ela, né? E ela disse, não, mas ele não quer. Como você vai saber se ele não quer? Não, eu sei, ele não quer. Ele não pediu. Você faz uma compra e ganha um cartão. Você vai na loja e ganha outro cartão. O crédito é ofertado de uma forma que chega a ser irresponsável. Você já ouviu falar numa coisinha chamada cartão de crédito? Eu acho tão incrível isso. O indivíduo ganha R$2.000, tá? Um indivíduo, não é vocês, mas um indivíduo ganha R$2.000. Ele abre a carteira, ele tem 10 cartão e cada um com limite de 5. O que ele faz para pagar o resto? Como é que ele consegue pagar um cartão de 5 se ele só ganha 2? Não fecha a conta. Mas ainda essa ilusão do cartão de crédito é tão incrível que as pessoas se orgulham do limite que tem. O seu limite é o seu orçamento. Foi esse limite que Deus deu para você administrar. Se você tem um limite de 10 mil, mas você ganha 2, como é que faz para pagar os 8? Não faz sentido, irmãos, a conta não fecha, não vai fechar nunca. Outra coisa no crédito, na questão do crédito responsável, você já ouviu falar em limite de cheque especial? Não é aquele cheque que preenchia com assinatura bonita, tá? O valor, não é, aquilo não é cheque especial, aquilo é cheque mesmo, aquilo nem usa mais, eu acho hoje, mas acho que nem uso mais. Cheque especial é aquele tal do saldo disponível. Você vai no banco, você tem 5 mil na conta, mas vai olhar o saldo e diz que tem 6. Como assim? É porque tem um dinheirinho ali que é o limite de cheque especial, que não é seu, tá? Aquilo não é seu, aquilo é do banco, mas ele está ali e ele está como disponível. Se você só for lá e sacar o disponível, você saca o que é seu e o que não é seu, você saca o que é do banco também. E quando você saca o que é do banco, você paga juro por ele, né? Eu sei que é tão óbvio isso, né? Mas a gente tem que dizer o óbvio às vezes. Esse juro é tão alto que chega a 300% ao ano. Não, eu não errei as contas, é 300% ao ano mesmo.
E a forma que esse cálculo é feito, irmãos, ela chega a ser quase injusta, tá? Quase injusta. Vamos imaginar a seguinte situação, uns minutinhos que eu tenho. Imagina que você tem um limite, esse limite do saldo disponível no banco, o limite de cheque especial de R$1.000. E por uma necessidade, você chegou lá no banco e sacou ele. Quanto é que você deve naquele dia que você sacou? 1.000, né? Você deve R$1.000. Mas no dia seguinte já não é mais 1.000, né? Já vai subir um pouquinho, mas tudo bem. Vamos dizer que naquele dia você deve R$1.000. Mas você não vai pagar no mesmo dia, senão você não precisa ter sacado ele, né? Então você vai levar um tempo para pagar ele. Digamos que você use por 15 dias apenas, só 15 dias, tá? Não vai usar o mês inteiro, 15 dias, porque quando entra o salário, cobre. Você pensa assim, né? Agora quando entrar meu salário, quita. Então eu só vou usar esses 15 dias e depois, quando entrar o salário, quita. Perfeito. Você sabia como é que o banco faz o cálculo? Em primeiro lugar, ele divide o valor da dívida, do crédito que você usou, pela quantidade de dias úteis. Não é por 30, irmãos, é por 20. Ele divide por 20. Mas ele, na hora de multiplicar pelos dias de utilização, daí ele multiplica pelos dias que você usou. Olha que interessante, né? Maravilha isso, divide por 20, mas multiplica por quantidade de dias que você usou. E ainda aplica uma taxa de juros que chega a 300% ao ano. O que acontece? Digamos que você sacou os 1.000, né? Só usou 15 dias. Entrou o salário, cobriu, irmão. Ai, graças a Deus. Só que quando cobriu os 1.000 do seu salário, o seu salário já não é mais o que era, porque você teve que pagar os 1.000 e mais o jurinho do banco, certo? Aí você saca só o que estava acima do limite e fica usando durante o mês, né? Mas vai chegar uma hora que você vai precisar usar de novo aquele ali, e aí você vai lá e saca de novo. E aí, não, usa só 14 dias, irmão, 15, 16 dias, depois entra o salário e cobre. Perfeito. Aí você cobre, paga o juro, e quando vai sacar o salário está cada vez menor, porque é um ciclo vicioso. Cada vez que você vai sacar o que sobra, sobra menos. Se você fizer o cálculo usando assim, 15 dias apenas durante um ano, um limitezinho de R$1.000, sabe quanto você vai ter pago no final do ano? R$2.080. Então imagina, você vai ter que chegar no final do ano, ter R$2.080 para tapar aquele furo e mais R$1.000 para poder passar o mês, porque senão você vai voltar de novo, e voltar de novo, e voltar de novo, e não sai nunca mais. Então o princípio do crédito responsável é: use o crédito só em extrema necessidade, sempre de forma racional, de preferência em situação temporária, sempre negociada com a família, conversada com transparência de acordo com a família, e assim que puder, se livre dele. Provérbios capítulo 20, versículo 21 diz assim: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Se você lança a mão do crédito porque quer adquirir algo logo, quer comprar algo logo, na impulsividade, não vai dar certo, irmãos, não vai ser bênção, vai causar problemas para a sua família. Então use o crédito somente em situações planejadas, de forma responsável, de forma bem negociada com a família e analisando todas as opções que você tenha para realmente tomar a decisão. Provérbios 11, versículo 15 ainda diz: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. O que é fiança no contexto de Provérbios? É uma modalidade de crédito. Se você evita ela, você estará seguro. Então, meus irmãos, Colossenses 3:23 para finalizar: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Trabalhe com as próprias mãos, seja agradecido a Deus, viva honestamente, administre o seu orçamento e pratique o princípio do crédito responsável.